ler do verso 1 ao verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanho, gados e tendas, e a terra não podia suportá-los, para que habitasse juntos, porque era muito os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que apartes de mim. Se for para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades das campinas, e iam armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Amém? O que Deus tem para falar ao nosso coração nesta noite é a respeito de decisões. Eu creio que você que está me ouvindo aqui nessa noite está prestes a tomar decisões na sua vida, decisões que fará toda a diferença, decisões que irá mudar a sua vida. Mas para nós tomarmos decisão, para nós tomarmos alguma atitude na nossa vida, e essa decisão ser algo certeiro, ser algo ali que venha resultar em bênção, nós precisamos estar na direção de Deus. Não é você imaginar algo, não é você planejar, projetar algo ali e executar. Você tem que, em primeiro lugar, colocar diante de Deus os teus planos, os teus projetos, os teus propósitos, para que Deus responda segundo a vontade do Senhor. Que nós vemos na palavra de Deus que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita para nossas vidas. E tudo na nossa vida resulta em torno de escolha que nós fazemos. Deus, quando Ele colocou o livre-arbítrio no coração do homem, Ele estava colocando ali uma oportunidade de escolha. Para o homem escolher aquilo que ele deseja. E hoje nós podemos ver que a nossa vida gira em torno disso. Nós escolhemos, nós tomamos a decisão de muitas coisas na nossa vida. Você quem escolhe a escola que você quer estudar, você quem escolhe aí a área profissional que você quer se formar, é você quem escolhe o trabalho que você quer trabalhar, a empresa que você quer trabalhar, é você quem escolhe a namorada,
né, a mulher com quem você quer casar. Então, a boa parte da nossa vida gira em torno de quê? De escolhas. Agora, o que você está escolhendo para a tua vida? Qual é a escolha que você tem feito? É você quem escolhe também, amados, servir a Deus ou não. Eu não quero mais servir ao Senhor. Você pensa que Deus vai ficar bronqueado com isso? Não vai, não. Deus, sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas e agora nós, sem Deus? O que seria de nós se não fosse a presença do Senhor na nossa vida? Seríamos menos que nada, né? Então Deus não fica chateado com você quando você decide dizer, eu não vou servir a Deus mais, não vou ser crente mais, não vou na igreja mais, não vou ler a Bíblia mais. Deus não fica chateado. Só que você vai arcar com as consequências daquilo que você está escolhendo. É você quem vai arcar com as consequências. E uma escolha que você fizer mal feita vai resultar em muitos desastres na tua vida, lá no futuro. Agora, quando você coloca diante de Deus, você pode projetar, você pode planejar. A Bíblia diz assim que Deus, Ele nos fez imagem e semelhança dele. Sabe o que é isso daí, amados? Deus nos dotou de capacidade para projetar. Quando a Bíblia diz que somos imagem do Senhor, né, Deus colocou em nós a capacidade de projetarmos, de você fazer projetos, fazer planos para a tua vida. Você não vê um animal fazendo isso, é só o ser humano, porque Deus o fez a imagem e semelhança. Você acha que Deus criou todas as coisas assim do nada? Primeiramente, Ele projetou tudo. A palavra de Deus diz lá em Provérbios que Jesus, Ele foi o arquiteto de toda a obra de Deus. E se Jesus foi o arquiteto, amados, então tudo foi projetado por Deus. Olha só para você ver a capacidade, o projeto de Deus para nossas vidas. Já pensou se Deus falasse assim, eu vou criar o homem, e de repente Ele cria o homem ali do nada, e Ele ia colocar o homem onde? Não teria lugar. Aí o que Deus fez? Primeiro Ele criou todo o universo. Depois, no primeiro dia, Deus disse, haja luz. E houve luz. Essa luz que diz aqui na palavra do Senhor não é o sol. Era uma luz, que clareava. E se você acompanhar ali o texto, você vai ver que mais para frente, no terceiro dia, Deus criou o sol. Deus criou os astros, a lua. E tudo isso daí para quê? Para que depois de toda a obra concluída, Deus fizesse um homem, para o homem ter um lugar para ficar, ter ali o alimento para comer lá no jardim do Éden, das frutas. Então o projeto de Deus para a tua vida, amados, ele é perfeito. Quando Paulo está dizendo ali aos romanos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, está visando tudo isso daí. Agora, a escolha que nós fizemos pode trazer sérias consequências para nossas vidas. A escolha que você faz pode acarretar muitos problemas, como nós vemos aqui na história que nós acabamos de ler na palavra de Deus. Muitas vezes ouvimos pessoas dizer que Abrão e Ló, os dois brigaram, discutiram, não se combinaram mais, e aí decidiram cada um ir para um canto. Mas não é nada disso que nós vemos na palavra de Deus. Eles chegaram em um acordo. Os pastores entravam ali em debate um com o outro, mas Abrão e Ló chegaram em um acordo. Olha, não cabe o nosso gado nessa terra, não tem pasto para todo o nosso gado. O que nós vamos fazer? Você vai para um lado e eu vou para o outro, assim nós dividiremos o gado e haverá pasto para todos.
Abrão, ele usou ali de uma sabedoria muito grande, amados. Ele, combinando ali com o seu sobrinho chamado Ló, ele disse: olha, você escolhe, está aí no versículo de número 9, perdão. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Abrão dizendo aqui para Ló: olha, você escolhe para onde você quer ir. Está toda a terra diante de ti. Assim também o Espírito Santo de Deus fala com o teu coração nessa noite. Todas as oportunidades estão diante de ti, mas qual é a escolha que você está fazendo? Porque nem todas as oportunidades vai gerar bênção na tua vida. Nem todas as oportunidades que surgem vai ser bênção na tua vida. É necessário você fazer a escolha certa. E para isso você tem que tomar uma decisão correta. Abrão, vamos aprender aqui com Abrão e depois nós vamos ver aí a tolice de Ló. Abrão, ele deu um exemplo de maturidade quando ele disse para Ló: olha, você escolhe. Ele deu um exemplo de maturidade espiritual, quando ele deu a oportunidade para Ló escolher. Então, a primeira coisa que você tem que ter na tua vida para você ser bem sucedido, para você ser abençoado, é maturidade espiritual. Porque muitas vezes, amados, surge a oportunidade para nós escolhermos e queremos escolher aquilo que agrada aos nossos olhos. Aí o apóstolo Paulo diz assim que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tudo é lícito para você, mas nem tudo vai ser bênção na tua vida. E aqui Abrão, quando ele dá a oportunidade, ele está mostrando ali algo muito especial, uma maturidade espiritual muito grande, porque nós queremos escolher aquilo que agrada aos nossos olhos, e nem tudo pode ser da maneira que nós queremos, Às vezes nos tornamos aí como criança espiritual. Você já parou para observar a criança? Tem muitos crentes fazendo birra nos dias de hoje. Muitos crentes aí sendo crentes birrentos. Se Deus não fazer isso na minha vida, eu não vou da igreja mais. Se Deus não mudar a minha vida, eu não vou participar mais do louvor, eu não vou participar mais da programação da igreja, eu não vou participar mais do evangelismo. Se Deus não mudar as coisas na minha casa, eu não vou fazer visita mais. Aonde está a maturidade espiritual nisso daí, amados? Estamos olhando para quê? Para aquilo que agrada aos nossos olhos. Estamos olhando para aquilo que a nossa carne deseja, aquilo que o nosso coração deseja, e esquecemos de olhar para a nossa vida espiritual. Deus, quando Ele nos chamou, quando Deus chamou você, não foi para você fazer birra, não foi para você ficar brigando com Deus, não foi para você ficar fazendo escolhas erradas na tua vida. Deus chamou você, igreja, porque Ele tem um propósito, Ele tem um plano para a tua vida. Entenda isso nesta noite. E os planos de Deus para a tua vida é perfeito. Agora, o que você tem que fazer? Parar de olhar para aquilo que você quer e começar a olhar para aquilo que Deus quer de você. É uma atitude que muitas pessoas agem de forma errada. Ao invés de olhar para aquilo que Deus quer dela, fica olhando para aquilo que ela quer de Deus. Deus, eu quero isso, Deus, eu quero aquilo, Deus, eu quero assim, Deus, eu quero desse jeito. E a pessoa esquece: Senhor, como o Senhor me quer? Você hoje teria coragem de fazer essa pergunta para Deus? Como o Senhor me quer?
Você teria coragem de chegar diante de Deus e fazer essa pergunta? A criança, quando... Olha só para você ver a diferença da pessoa madura e a pessoa infantil. Digamos assim que tem um doce aqui. E a criança vê aquele doce e você também vê. Só que você é mais esperto e chega primeiro no doce. A criança fica ali chorando, né? Fica ali esgoelando. Eu quero. O que você vai fazer? Vai comer o doce? Não vai. Vai dar o doce para a criança. Porque você é uma pessoa adulta. Você é uma pessoa madura. Você é uma pessoa que já cresceu. Agora, muitos crentes estão como criança diante de Deus, amados, com a vida espiritual, fazendo birra. Deus, eu quero, Deus me dá, se Deus não fizer, eu não vou, se Deus não me abençoar, eu não quero saber de Deus. Não é assim não, amados. Procure as coisas de Deus em primeiro lugar, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver. Então, o que Abrão fez aqui, quando ele disse para Ló, olha, está aí toda a terra diante de ti, ele estava mostrando ali uma maturidade espiritual. Amados, o que Deus quer falar para você nessa noite também é, deixa de ser criança e cresça espiritualmente. Tome as atitudes dentro da palavra de Deus para a tua vida. Tome as atitudes lá dentro da tua casa, dentro da palavra de Deus, e não tenha medo. Não tenha medo. Mas se eu fizer isso, meu marido briga comigo. Se eu fizer isso, a minha esposa vai brigar comigo. Se eu tomar essa posição aqui, meus filhos não vão com a minha cara mais. Se você estiver fazendo aquilo que está dentro da palavra de Deus, você pode ter certeza que as coisas vão mudar. É Deus quem vai agir. Agora o que nós queremos? Senhor, salva minha família. Senhor, liberta minha família. Mas nós damos um péssimo testemunho. Não damos um testemunho de cristão. É aquilo que eu falo para os casais, amados, nas reuniões de casais. Se a mulher quer ganhar o marido para Jesus, ganhe o marido para ela primeiro. E a Bíblia ensina que a mulher tem que ganhar o marido para ela como? Através do seu honesto comportamento, através do silêncio, através da oração, através de um bom testemunho. Aí sim ela ganha o marido para ela, e ganhando o marido para ela, ele está nas mãos de Jesus. Ou então ao contrário, o marido querer ganhar a esposa para Jesus, ou os filhos, os pais. Então, amados, a escolha, ela acaba sendo muito importante, porque Abrão, ele confiou na vontade de Deus para a vida dele. Ele sabia que Deus jamais iria desamparar. Ele sabia que Deus jamais iria dar o pior para ele. Mesmo que parecesse resto. Mas ele confiou em Deus de todo o coração. Se você confia em Deus de todo o coração, você tem a certeza de que Deus tem o melhor para você. Amém. Você tem essa certeza. Agora Ló, ele olhou com os olhos carnais, com os olhos físicos. A Bíblia diz aqui que ele olhou toda aquela campina, que era algo lindo, algo maravilhoso, e ele escolheu aquele lugar. E foi a pior coisa que ele fez na vida dele. O que eu quero falar com você aqui são 3 coisas nessa noite. Eu quero falar primeiro sobre aparência, segundo, essência e terceiro, consequência. São os 3 tópicos aqui que eu quero falar com você dentro dessa mensagem.
frisa aí no teu coração esses 3 tópicos, porque vai ser muito importante no decorrer dessa mensagem para a tua vida. A aparência, a essência e a consequência. As 3 coisas, 3 pontos da nossa escolha. Veja só, em primeiro lugar, a aparência. Ló, ele olhou e contemplou aquilo uma beleza, uma maravilha. Mas nessa noite eu quero dizer para você que nem tudo que é maravilhoso é bênção para você. A Bíblia diz assim, eu vou mais profundo no assunto. A Bíblia diz que Satanás, ele tem o poder de transformar em um anjo de luz, algo lindo, algo maravilhoso. Satanás, o diabo, jamais vai apresentar para você algo que você não goste, jamais ele vai apresentar para você algo que você detesta, jamais ele vai apresentar para você algo feio, mas ele vai sempre apresentar para você algo atrativo, seja isso daí nos negócios, seja isso daí na tua vida pessoal, seja na tua vida sentimental, na tua vida amorosa. Satanás vai sempre apresentar algo que te agrade, que enche os teus olhos. Isso daí é a aparência. Ló, quando ele olhou ali toda aquela terra, ele se agradou. Nossa, está aqui na minha mão a oportunidade que eu não posso perder. Quantos crentes estão passando por isso? Talvez você chegou até a passar por isso daí, por esses dias. Apareceu aí um negócio para você que, digamos assim, aquele negócio da China, maravilhoso. E você pode até ter pensado assim, olha, está aí diante de Deus, diante de mim, a oportunidade que eu precisava. Mas é necessário você não olhar somente para a aparência. Você tem que ir mais profundo, analisar a situação, porque o domínio de Satanás, amados, tem um aspecto agradável. O domínio de Satanás tem um aspecto maravilhoso. O diabo, ele prepara tudo para você. Ele conhece o teu ponto fraco, ele sabe aonde te pegar, ele sabe qual é a tua fraqueza, ele sabe qual é a tua necessidade. O que é pior, o diabo conhece a nossa necessidade, e às vezes até muito mais do que nós. Porque se temos a necessidade um pouquinho assim, ele acrescenta mais necessidade ali para você cair, na armadilha dele, para você cair aí no terreno do inimigo. Então é necessário você, em primeiro lugar, começar a analisar as coisas na tua vida, analisar a aparência da situação, porque diante de tudo isso daí existe uma essência. Olha aqui a aparência daquela terra, a qual Ló contemplou. O verso de número 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Soar. Olha aqui, amados, era algo lindo, maravilhoso, parecia o jardim do Éden, aquelas campinas onde Ló contemplou. Mas havia ali também uma essência que era destruidora, uma essência que era nada agradável, porque os homens daquela terra, a Bíblia diz aqui, amados, que eles eram pecadores. Os homens daquela terra eram homens maus. Era a essência do que continha ali dentro daquela terra. Olha aí o versículo de número 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o
Senhor. Tem vez que escolhas que você faz acabam levando você a compartilhar, a conviver com pecadores, acaba levando você a ter sociedade com pecadores, acaba levando você a conviver com pessoas más, e isso daí não vai gerar bom resultado na tua vida. Não vai gerar bom resultado. Você, onde quer que você esteja, amados, você tem que dar um bom testemunho, você tem que dar um testemunho de cristão. Onde quer que você esteja, você tem que dar um testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque se você começar a compartilhar, a conviver com os pecadores, a tua vida vai ter sérios problemas. A essência daquela terra, que a olho nu, fisicamente, parecia maravilhosa, a essência daquela terra era mal. Aquela terra ali era como um sepulcro caiado, como Jesus disse para os fariseus. Era bonito por fora, mas por dentro havia uma podridão, porque era cheio de homens maus e pecadores contra o Senhor. Amados, talvez tenha escolhas que você faz que levam você a sérios problemas. Aquela cidade era um lugar para destruição de vidas. Para você ter uma ideia, hoje a gente vê aí tanta catástrofe acontecendo, tanto desastre acontecendo, a humanidade corrompida, a violência no meio da humanidade. Mas o que nós vivemos hoje não se compara nem um pouquinho do que era Sodoma e Gomorra. Hoje nós olhamos para a sociedade e dizemos assim: olha, o homem é mau, o homem é mau. Mas aqui na Bíblia, nessa época aqui também, a palavra de Deus está dizendo que os homens eram maus. A corrupção, a violência, o pecado ali naquela terra tinha dominado aquele povo. E Ló foi conviver no meio desse povo. Olha que escolha Ló fez. Ele foi conviver no meio desse povo. Se você está escolhendo algo para a tua vida que leva você a conviver com pessoas pecadoras, com pessoas maus, fuja disso, amados. Fuja. Talvez você pode até pensar assim: mas é a oportunidade que eu tenho. Se você abrir mão dessa oportunidade, eu tenho certeza que Deus vai te honrar. Se você fizer por amor ao nome do Senhor. Se você abandonar a sociedade corrompida, a sociedade pecadora, para separar para o Senhor, você pode ter certeza que a tua vida vai ser uma bênção. Deus vai prosperar você, Deus vai fazer você ser feliz, Deus vai alegrar o teu coração. Mas a essência aqui nessa terra não era boa, não era algo agradável. E Ló não se preocupou em saber aquilo que continha ali naquela terra. Aqui na escolha que ele fez, ele não quis saber se tinha homens maus lá. Ele podia muito bem dizer: olha, meu tio, eu estou interessado naquela terra ali, mas permita eu dar uma sondada nela para ver como é. Permita eu dar uma sondada naquela terra ali para mim ver como que o povo é. Amados, antes de você tomar uma decisão, sonde primeiro aquilo que você vai fazer. Talvez você está pensando aí: olha, eu vou mudar de emprego, eu vou pedir conta lá onde eu estou e vou para um outro emprego. Comece a analisar a situação primeiro. Quais são as consequências que aquilo ali vai trazer para você? Às vezes a pessoa visa o quê? O salário, o dinheiro. E não começa a ver as consequências que podem vir depois. Então, comece a analisar isso.
antes de você tomar decisões na tua vida, antes de você fazer a mudança, porque depois que você mudou, aí fica complicado para você voltar atrás. A consequência que Ló teve com tudo aquilo ali. Em primeiro lugar, nós observamos aqui na palavra de Deus que aquele lugar onde Ló estava foi destruído. Essa é a primeira consequência que ele teve. Ele ficou sem lugar para morar. Olha só para você ver que atitude errada Ló tomou. Lá no capítulo de número 19, os irmãos não precisam abrir não, e depois você lê lá na sua casa, vem falando ali que Sodoma e Gomorra foi destruído. Deus destruiu aquela cidade. A consequência que Ló teve foi perder o lugar onde ele morava. E no meio daquela tragédia toda, nós vemos aqui que Ló, ele era um homem rico. Nós vimos aqui na palavra de Deus que Abrão, ele era rico. E no verso 5 que nós lemos, Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados, tendas. Ele tinha muitos bens. Só que na destruição desta cidade, Ló perdeu tudo que ele tinha também. Ele perdeu toda a riqueza que ele tinha. São as consequências de atitudes erradas que o ser humano toma. Atitudes que levam o ser humano à destruição. Se você está escolhendo algo que talvez pareça agradável aos teus olhos, comece a analisar a essência daquilo ali, amados, e ver as consequências que irá trazer para você. E como se não bastasse Ló perder o teto que ele morava, Ló perder todos os bens que ele tinha, Ló perdeu também a sua esposa. Que a mulher estava vidrada ali nos bens materiais, a mulher estava vidrada ali na sua casa, estava vidrada ali no meio daquele povo. E a ordem de Deus para eles era: olha, sai. Olha a misericórdia de Deus, amado. A misericórdia de Deus vem dessa maneira para nossas vidas. Às vezes você toma uma atitude errada que está levando você de mal a pior. A misericórdia de Deus entra em ação na tua vida, resgata você daquela atitude errada que você tomou. Essa palavra que você está ouvindo nessa noite é a misericórdia de Deus abrindo os teus olhos e dizendo para você: sai enquanto é cedo. Sai enquanto é tempo. Sai do erro, sai da decisão errada, sai do caminho errado, sai do caminho dos pecadores, sai do caminho dos homens maus, porque isso será destruído. E se você estiver junto, será destruído também. Mas hoje a misericórdia de Deus alerta você: sai do caminho dos pecadores. Para de tomar decisões erradas e comece a analisar a situação. Ló perdeu casa, Ló perdeu suas riquezas, Ló perdeu a sua esposa. As consequências que ele teve, amados. As nossas escolhas vai sempre determinar o rumo da nossa vida. Quero falar aqui com os jovenzinhos. Se você está decidindo aí assumir um namoro, se você está decidindo casar, se você está decidindo mudar de emprego, se você está decidindo aí ir trabalhar para fora da cidade, se você está decidindo estudar para fora da cidade, comece a olhar as consequências que isso daí irá trazer para a tua vida. Não vai de qualquer jeito, porque pode ser prejudicial. Hoje tem muita gente casando e separando amanhã, porque decisões erradas.
escolhas erradas. E aí aquela consequência vai trazer sérios problemas para a vida da pessoa. Comece a analisar então se é a pessoa certa para a tua vida. Tem muitos casamentos dando errado porque são casamentos precipitados. Não analisa a situação. Acha só porque está apaixonado, acha que aquilo é amor. Paixão é loucura, amados. Paixão nunca foi amor. Paixão é loucura. É como fogo de palha. Apaga logo. Então é necessário você analisar a situação, conhecer bem as pessoas, para que depois você não sofra. A nossa escolha determina o rumo da nossa vida. Nós precisamos buscar a direção de Deus, enquanto o Senhor nos dá essa oportunidade, e que você possa, de todo o teu coração, olhar para essa palavra e aprender com as consequências de Ló. Ele olhou para a aparência, não olhou para a essência e arcou com as consequências. Não cometa você o mesmo erro. Agora, olha para Abraão, um homem maturo, um homem adulto espiritualmente, deixou Deus trabalhar na vida dele, deixou Deus escolher por ele, e ele foi abençoado. A terra mais feia ficou para Abraão. Era uma terra montanhosa, cheia de morro, de difícil acesso, mas ali ele teve paz, ali ele teve alegria, ali ele teve segurança, ali ele teve amparo de Deus. Enquanto que Ló teve a sua família destruída por causa de atitudes erradas. Talvez a tua família está sendo destruída por causa de atitudes erradas que você tem tomado. E hoje você está arcando com as consequências. A tua família talvez está sendo destruída porque você não buscou de Deus a atitude que deveria ser tomada. Você não descansou em Deus, você não refugiou em Deus no momento da luta, no momento da prova, no momento da escolha, e você acabou escolhendo a atitude errada. Hoje você está arcando com as consequências. Então, amados, 3 segredos para você ser bem sucedido na tua vida: a aparência, a essência e a consequência. Antes de você tomar alguma decisão, olhe para isso. Vai ser bênção na tua vida? O que contém ali? Contém o poder de Deus? Contém a presença de Deus? Vai me deixar na presença do Senhor? Vai fazer com que eu cresça espiritualmente? Então você pode decidir, você pode escolher, porque as consequências serão de bênção. Mas se é algo que está tirando você da presença de Deus, se é algo que está afastando você dos caminhos do Senhor, se é algo que está tirando você da igreja, se é algo que está distanciando você das coisas espirituais, fuja, porque as consequências são terríveis. Assim como foi com Ló. Sem contar em uma consequência que Ló teve: ele foi aprisionado. Ele foi levado preso. E Abraão foi lá resgatar o seu sobrinho, porque estava na presença de Deus. Amados, quando você está na presença de Deus, Deus te dá força, Deus te capacita, Deus te levanta. Quando você está na presença de Deus, amados, Deus não vai deixar faltar nada para a tua vida. Deus vai suprir as tuas necessidades, Ele é o tudo na tua vida. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Diferente hoje é meu coração,
Cristo